amigos, irmãos, sejamos todos bem-vindos, recebam o nosso fraterno abraço e mais esse trabalho do nosso grupo Espírita Francisco Xavier através do nosso canal no YouTube. Gostaria de lembrar da importância que aqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal, que ajudem a divulgá-lo, e também a importância, ao final das palestras, sempre deixar o seu like, que isso auxilia a nossa casa. A nossa reflexão no dia de hoje nos caiu o capítulo 16, cujo título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos, item número 9. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. E em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram. Conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com teus haveres. Pascal, Genebra, 1860. Esse trecho do Evangelho nos convida a esta reflexão e a despertarmos para aquilo que realmente deveria ter valor para todos nós. Estamos aqui abordando duas questões bem distintas.
os bens materiais e os bens espirituais. O Evangelho nos diz que esses bens materiais não são verdadeiramente de nossa posse, são usufruto para atender às nossas necessidades durante o momento que estamos transitando nesse plano terreno. Certamente que temos responsabilidades sobre esses bens, porque ao adquirirmos, temos que fazer bom uso, temos que preservar, temos que ter manutenção, pois dependemos de uma moradia nesse plano. Às vezes necessitamos termos um carro para os nossos deslocamentos, necessitamos às vezes termos um título em função do nosso trabalho profissional. Mas nada disso nos dá o direito de nos sentirmos superiores sobre os nossos irmãos de caminhada. Nada disso nos dá o direito de nos sentirmos melhores do que os outros, porque às vezes trazemos uma ideia equivocada que termos posses nos trazem vantagens, quando na verdade tudo isso são provas, são grandes desafios. Porque se Deus, na sua bondade, nos permitiu adquirirmos, foi para que fizéssemos bom uso, que não tivéssemos nenhuma vantagem em relação aos nossos irmãos, que pudéssemos também identificarmos as necessidades do meu próximo, que pudéssemos auxiliar aqueles mais humildes. O Evangelho não nos diz aqui que não devemos adquirir bens terrenos. Ele nos convida a essa reflexão, a entendermos que esses bens terrenos, no qual nós compramos com o nosso dinheiro, com a nossa moeda, não são efetivamente nossos, são simplesmente para nosso uso, atendendo às nossas necessidades físicas. Muitas vezes, em função do nosso egoísmo, da nossa falta de conhecimento, nós achamos até que aquelas pessoas que estão lado a lado conosco, sejam elas da nossa família, sejam elas nossos amigos, de relacionamentos, enfim, que também são nossos. Temos a ideia equivocada, né? Que o meu filho, a minha companheira, a minha esposa. Então, normalmente, achamos que temos posses, até mesmo sobre essas pessoas. Esquecemos que são irmãos de jornadas, que devido aos seus laços espirituais e afetivos, Deus permitiu estar junto a nós para que construíssemos a nossa jornada ajustando as nossas diferenças, para que pudéssemos desenvolver o verdadeiro amor em nossos corações juntos nessa caminhada. E esse verdadeiro amor, meus irmãos, foi aquele que o Cristo nos ensinou. O amor bem diferente do que a forma que nós ainda identificamos. Porque muitas vezes nós tratamos o amor como uma moeda de troca. Nós amamos alguém desde que esse alguém nos retribua o verdadeiro amor desta forma. Nós amamos alguém na mesma intensidade que alguém nos ama. Nós amamos alguém esperando reconhecimento. E não foi isso que o Cristo nos ensinou. O Cristo nos ensinou a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então temos que trabalhar essa virtude,
trabalhar o amor na sua forma sublime, na sua forma singela, buscando simplesmente a gratidão da alma, do nosso coração, na sua plenitude. O outro ponto que o Evangelho nos convida a refletir é sobre a nossa verdadeira propriedade, aquilo que realmente nós temos posse, aquilo que realmente nos trará benefícios quando nós chegarmos à nossa verdadeira pátria espiritual. E o que serão isso? Serão as nossas virtudes morais. Aquilo que realmente nós conseguiremos melhor passagem. Então o Evangelho nos convida, na sua sublime tarefa, a desenvolvermos a caridade, o perdão, a humildade, a sermos mais fraternos, a nos tratarmos como irmãos. E sempre nas dificuldades, naqueles momentos de incertezas, nós buscarmos ao Cristo, o nosso verdadeiro mestre, o nosso guia, que nos conduziu nesse caminho do bem, que nos mostrou esse caminho a ser seguido. E basta que nós coloquemos em prática. E o nosso guia, a nossa verdade, nós buscamos através do Evangelho. Então que nós não nos preocupemos em sermos simplesmente teóricos, que nós sejamos práticos, desenvolvendo no nosso dia a dia, colocando essas virtudes que tanto buscamos, essa tão almejada reforma íntima, colocando em prática, trabalhando nesses momentos de dificuldades, trabalhando nesses momentos que enfrentamos, onde a nossa humanidade necessita de seres de luz. Que nós possamos ser esses seres de luz, mesmo identificando as nossas fraquezas, identificando os nossos anseios, porque assim nos aceitamos. Aceitamos o nosso lado no qual nós temos que modificar, no qual nós temos que transformar e edificando aquelas virtudes que já estão fortalecidas dentro do nosso coração. Essa figura educativa que Jesus nos traz através do seu Evangelho é a que mais se repete nos 4 evangelistas. Nós encontramos ele se referindo como conquista, como meta, como desafio, como caminho. Então nós precisamos compreender o que isso significa. Já que o reino de Deus não é um reino de formas exteriores, ele não é um reino de conquistas que brilham no mundo, não é o saldo na conta bancária, não é aparência estética, não. O reino de Deus é uma conquista íntima, é a edificação de virtudes morais. Significa a prática da caridade de uma forma reiterada e progressiva. Identificarmos a oportunidade de fazermos o bem por nós e por todos aqueles que estão à nossa volta. E cada ação caritativa é uma contribuição para esse reino. Cada ação caritativa é um tijolinho na construção desse reino. E que conexão que isso tem com o sentido da vida? É o fato que as nossas conquistas interiores, elas alinham a nossa consciência. Onde está a lei divina? A questão 621 do Livro dos Espíritos nos diz: a lei divina está gravada na nossa consciência. E quando nós vivenciamos essa lei, que é de amor, de justiça, de caridade, nós nos sentimos mais alinhados com o sentido da vida e até, às vezes, mais pacificados para enfrentarmos
essas lutas diárias que todos nós temos que passar. E para que esse sentido da vida se fortaleça e nós tenhamos clareza de raciocínio e força, nós queremos aqui apontar 3 elementos que são citados na questão 943 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre as causas do desgosto da vida, que são elas: a ociosidade, a saciedade e a falta de fé. Traduzindo isso de uma forma muito simples, se nós queremos edificar em nós o reino de Deus, adquirir um sentido para a vida, nós precisamos superar a ociosidade. Mas não é com qualquer coisa, não é nos ocuparmos com qualquer coisa. É uma ocupação útil que nos torne seres mais inteligentes e pessoas melhores moralmente falando, e que contribua para a melhora do mundo à nossa volta. Isso é trabalho, o oposto da ociosidade espiritualmente falando. O segundo elemento para edificar esse reino é a nossa relação com o prazer. Nós muitas vezes perdemos o sentido da vida em função da nossa relação com o prazer. Buscamos prazer às vezes na alimentação desregrada, buscamos prazer no sexo desconectado dos verdadeiros valores afetivos, buscamos prazer nas drogas e até mesmo em outros meios. Pois bem, o verdadeiro prazer do espírito imortal é a prática do bem. Está lá no capítulo A Beneficência, no Evangelho. E prova disso é quando ajudamos alguém, algum irmão nosso de jornada, seja ele familiar ou amigo, que nos identificamos tão bem, sentimos uma gratidão em nossos corações. E o terceiro elemento para a construção desse reino de Deus é a fé. Essa fé que a doutrina espírita traz para nós é uma fé alicerçada na razão e nos convida a estudar o Espiritismo, para que nós tenhamos entendimento da vida e de nós mesmos, para que nós possamos compreender melhor o futuro, possamos administrar os reflexos do passado e melhor vivenciar o presente. A fé, meus amados irmãos, não é simplesmente crença. A fé é alicerçada na ciência. A fé é a certeza e a esperança num futuro melhor. Que possamos, meus amados, seguir essa nossa jornada cada vez mais confiantes, com gratidão em nossos corações por essa oportunidade que o Cristo nos concede de reflexão, de busca do crescimento espiritual de cada um de nós através das verdades do Cristo. Que nós possamos desenvolver a nossa mente, tendo sempre equilíbrio, tendo harmonia em nossos pensamentos, e mesmo diante das dificuldades, das fraquezas enfrentadas, que aceitemos o nosso lado, no qual nós ainda temos muito a melhorar, mas que façamos brilhar a nossa luz. Sejamos pontos de luz para a edificação desse verdadeiro reino de Deus em nossos corações e na nossa humanidade, que tanto necessita nesse momento. Sigamos em paz, construindo a felicidade e desenvolvendo essa verdadeira propriedade no qual somos convidados.